Estamos ao vivo. Tá, ó, ok. Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma transmissão do De Lyon para Lyon. Fernanda Lloyd, querida, seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, é um orgulho, uma satisfação poder contar com a sua presença. E hoje, Fernanda com Daniel Oliveira. Eu vou ficar aqui nos bastidores ouvindo. Eu apareci aqui porque o nosso reloginho contando os segundos para nós entrarmos, ele falhou. Então, para avisar que vocês já estão no ar, uma excelente entrevista para vocês. Eu estou aqui nos bastidores assistindo e aprendendo com vocês. Um abraço. Um abraço. Até mais. Bom, Valéria já fez a apresentação. Boa noite a todos, né? Eu sou a Fernanda, com um pouco de vergonha, porque não teve o reloginho, ia começar a fazer o aquecimento vocal, mas isso é ao vivo. Eu também fiquei esperando pelo relógio, viu? Pois é, né, Daniel? Hoje foi uma pegadinha. Bom, mas o Daniel já deu um oi. Hoje a conversa vai ser com ele, Daniel de Oliveira, de Poços de Caldas, Minas Gerais, afetado Lyon desde 2001. Daniel, eu já começo a nossa entrevista te agradecendo por ter aceito o nosso convite de compartilhar a sua história conosco. Que isso, Fernando. Estamos juntos aí na empreitada. Boa noite aí para você também. Obrigado aí pelo convite. Agradeço a Valéria também. Que bom. Hoje a gente já vai ter muito o que conversar. E para começar, Daniel, quais foram os seus primeiros sintomas e como é que foi até chegar no seu diagnóstico? Então, meus primeiros sintomas foi muito assustador, porque foi da noite para o dia. Levantei para trabalhar e estava me arrumando, fui em frente ao espelho, não comecei a enxergar meu olho, o nariz, a boca, só a sombra, o vulto mesmo, né? Aí eu já assustei, aí corri lá para o trabalho, que já era o horário de ir pro trabalho mesmo, e conversei com o patrão, né? O que poderia fazer, porque até então não tinha experiência nenhuma em clínica oftalmológica e tal. Aí eles me deram umas coordenadas lá e eu comecei a luta, a correria para ir em oftalmologista, clínica, exame. E passou bem tempo assim, sem ter um diagnóstico fechado. E aqui na minha cidade, assim, fazia uma via sacra indo nos oftalmologistas da cidade aqui e nenhum dava uma opinião formada, assim, do que poderia ser, né? O primeiro que eu fui, eu já não gostei. Ele falou que olha, moço, praticamente você já ficou cego do teu olho esquerdo. Aí eu já fiquei meio chateado, angustiado lá com a consulta, não quis voltar mais nele, aí fui em outro. E inclusive a minha patroa me levou numa clínica bem conceituada aqui da cidade. E não tinha diagnóstico fechado também. Mas começou nessa peleja. E você trabalhava em que nessa época, Daniel? Eu trabalhava numa rede de supermercados aqui da minha cidade. Gostava demais de exercer a minha função lá, tinha muitos amigos. E ter essa perca, assim, brusca mesmo, no meu caso, ela foi bem agressiva, a Lyon, né? E até o neurooftalmologista que eu descobri em São Paulo, ele falou, olha, o seu caso, ela foi bem agressiva mesmo, porque foi da noite para o dia, eu já comecei a ver vultos, não me definia mais a minha fisionomia no espelho. Aí eu trabalhava nessa rede de supermercados aí na época. Entendi. E não foi possível manter o emprego? Ou vocês tentaram ainda? O meu patrão, meus patrões na época, a época do ocorrido, tentou ficar comigo lá, mas aí não conseguia exercer mais a função, que era colocar preço, repor mercadorias e tal.
Eu hoje, com a reabilitação que eu tenho, eu até conseguiria, mas na época, assim, como era a época de nervosismo, eu não sabia o que poderia ter acontecido na minha visão, não tinha um diagnóstico fechado, então atacou a depressão também, sabe? Aí eu não consegui ficar por esse intermédio também de ter ficado muito depressivo na época. Entendi. E Mas é isso. você disse que passou por alguns oftalmologistas na sua cidade, mas o diagnóstico foi fechado em São Paulo. Como é que foi Isso, esse exatamente. caminho? E como foi e quanto tempo durou, Daniel? Então, eu fui acometido em 2001 e durou praticamente uns 9 a 10 meses aqui na minha cidade, assim, nesse nível, sabe? De faz exame, volta lá e faz consulta e nada. Aí foi até que eu pedi um encaminhamento para um médico e numa clínica aqui no interior de São Paulo, do lado da minha cidade mesmo, aqui em Poços de Caldas, né? Uma clínica que ela é conveniada com a Unicamp. Aí o médico fez o encaminhamento para mim, no caso, eu que tive a iniciativa de pedir esse encaminhamento, porque até então eu estava percebendo que não tinha nenhum resultado, e olha que eu estava tomando medicação para isso ainda, que é corticoides, o oftalmologista tinha me receitado uns corticoides aqui para tomar, e estava tomando a medicação pro olho e não estava tendo resultado nenhum. Aí, chegando nessa clínica, que é uma cidade aqui do lado da minha, que chama Divinolândia, que eu citei, né, para vocês, que eu mencionei aqui, que tem um convênio com a Unicamp, são os médicos que atendem aqui, são todos da Unicamp. Eles vêm de lá para cá, né, na cidadezinha do interior aqui, de São Paulo, próximo a mim. Aí não teve diagnóstico fechado também. A doutora que me atendeu falou: olha, não consegui definir qual que é o teu problema, mas estou te encaminhando para a Unicamp mesmo, a sede lá da Unicamp. Aí fui lá e nessa situação assim não descobriram também. Aí o centro de oftalmologia me encaminhou para o neurooftalmologia, né, no caso de lá. Aí até então que muitos exames e tal foi descoberto que era a neuropatia de Leber mesmo. Entendi. E, Daniel, nesse Ah, tempo mas que você. Pode mais uma falar. observação aqui, Fernanda. Eu fui acometido com a baixa visão agressiva em 2001 e só em 2006 que eu tive o diagnóstico fechado da Lyon, né? Porque até então era hipótese. Até lá na neurooftalmologista da Unicamp, eles trabalhavam com a hipótese. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Faziam o exame para tentar ver se era aquilo, não era. Aí até então me encaminharam para o CEPRE, que é um Centro de Reabilitação e Pesquisas lá da Unicamp. Não sei se você já ouviu falar. Não. Aí é dentro do próprio campus lá da Unicamp mesmo, fica esse centro de reabilitação e pesquisa. Aí me encaminharam para fazer o DNA mitocondrial. Aí o DNA ficou pronto em 2006 mesmo. Aí nisso que eu tive o diagnóstico fechado, né? Mas é Nossa, isso. foram 5 anos, então, Daniel. E nesse Exatamente. período, você falou que foi para a Unicamp, né? Quando você foi para lá participar desse centro, você provavelmente pegou uma equipe de pesquisadores, né? Você Exatamente. teve parte dessa rotina até chegar ao diagnóstico feita pelo SUS também? Você fez SUS e particular? A princípio foi particular, porque a empresa que eu trabalhava, eles custearam lá a consulta, os exames. Na época era muito caro, né, a consulta. E eles
A Unicamp, no caso, foi gratuito, né? Uhum. Mas exatamente isso, foi 5 anos até ter o diagnóstico fechado. E foi 5 anos de angústia, né? De preocupação, que eu não sabia o que era. E tendo tomado o corticoide, ainda que hoje a gente já sabe, né? Depois que tem Lyon, a gente sabe que o corticoide é um medicamento que não deve ser tomado de maneira nenhuma, né? Ah, Porque pode exatamente isso. piorar a visão. Chegou lá na Unicamp, a primeira consulta que eu fui fazer com o oftalmologista, aí ele chamou lá, porque cada consulta é um médico diferente, né? Não sei se você sabe, cada consulta passa por um médico diferente. Aí ele chamou a chefe lá da oftalmologia, aí deu meus relatórios, meus exames que eu tinha feito aqui na minha cidade, o relatório que eu tinha pedido, né? Até onde que eu tinha sido consultado, todos os exames. Aí a chefe da neurooftalmologia, da oftalmologia, na verdade, ela cortou na hora. Ela falou: não, moço, isso aqui você não pode tomar de hipótese nenhuma. O oftalmologista da tua cidade está completamente equivocado. Isso aqui está te fazendo mais mal ainda. Aí nisso parou completamente a medicação. Nessa de fazer mal, você realmente sentiu uma piora com o uso do corticoide? Na verdade, eu senti uma irritabilidade no globo ocular, né? Mas, assim, perda da visão, não percebi com corticoide, não. A não ser que perdeu e eu acabei não percebendo, né? Daniel, você Mas é isso. falou a questão da depressão, né? Como é que foi quando você recebeu o diagnóstico? O seu psicológico melhorou ou piorou? Então, na verdade, eu senti aquela sensação de alívio, né? De saber realmente o que era, porque eu ficava mais mal ainda. Toda vez que eu ia na consulta, os médicos lá, a equipe trabalhava com uma hipótese. Aí era frustrante, tipo, fazia determinado exame para aquilo e não era aquilo, sabe? Aí dava ansiedade, aquela ansiedade de saber o que realmente era. Aí depois que eu tive o diagnóstico fechado, que não teve cura, na verdade eu fiquei muito aborrecido, sim, mas num certo ponto aliviado de saber a descoberta real do problema, sabe? Num ponto eu fiquei feliz, no outro eu fiquei não tanto, porque saber que não tinha possibilidade de cura, mas é isso. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E que rumo, como foi a sua vida depois do diagnóstico? Porque até a gente ter o diagnóstico, como você falou, é uma sensação, é um desespero, é frustração, é angústia. A gente vai no médico Exatamente. e sai sem nada, né? Sem um É uma rumo, sem um mistura norte. é uma mistura de sensação, de sentimento, né? É. Eu acredito que para todos que foram afetados com o Lyon, acredito que foi essa mistura de sentimentos. Porque saber que é difícil voltar, né? Aquela graduação de visão como era antes, é complicado mesmo. E E num, você, e num ponto você foi ainda foi. bom, teve um ponto positivo, Fernando, que eu voltei a estudar, sabe? Que eu tinha parado no ensino médio, no início do ensino médio, na verdade. Aí eu voltei a estudar. A Lyon me impulsionou para poder terminar o ensino médio, né? Consegui terminar, graças a Deus, com muito custo, muito sacrifício, por conta de acessibilidade, adequações, né? Que não tinha. Mas teve esse ponto positivo aí no meio dessa turbulência. E por que a Lyon te impulsionou? Em que sentido que ela te deu esse impulsionamento?
Porque, tipo, eu tinha parado de estudar, né? Aí eu descobri uma associação de deficiente visual aqui na minha cidade. Até então, como eu falei no início para Valéria, eu me sentia sozinho no mundo. Sabe aquela sensação? Eu acho que é só eu no mundo que tem essa deficiência visual, essa cegueira, porque até então não conhecia ninguém com deficiência visual aqui na minha cidade. E aí, através dessa associação aí, eu procurei para eles poder me dar um apoio para voltar a estudar, sabe? Que eu sentia que eu ia me deparar com dificuldade, porque não ia enxergar mais o quadro, né? Não ia conseguir mais ler assim em letras normais. Aí essa associação me deu um apoio, né? Uma assessoria. É uma associação de assistência aos deficientes visuais aqui da minha cidade, por nome de Ellen Keller. Aí eles me deram uma assessoria lá, foi através dessa perca visual que eu consegui voltar a estudar, porque até então eu tinha parado para trabalhar, para ajudar em casa, sabe? Ajudar meus pais nessa situação de desinformação, de parar de estudar para ajudar em casa, eu acabei atrasando um pouco o percurso da minha vida, sabe? Mas é isso. Devido a Lyon, eu voltei a estudar. E como é que foi essa volta aos estudos na questão da acessibilidade mesmo, como você disse, com relação ao material, aos colegas, aos professores? Então, quanto aos colegas, graças a Deus, assim, eu encontrei pessoas, sentava mais na frente, eu encontrei pouquíssimas pessoas que ajudavam, sabe, os alunos. Aí tinha a ledora lá que sentava do meu lado, que era uma ledora fixa, a gente criou muita amizade, até hoje somos amigos, e ela sempre me auxiliava, me ajudava. Agora, quanto à acessibilidade na escola, adaptação de materiais, eu padeci um pouco, sabe? Chegava dia de prova, o professor pedia desculpa, falava que tinha esquecido a prova ampliada. Às vezes eu sentia que eu estava ali dentro da sala só ocupando espaço, só para ocupar o tempo ali da aula, porque teve professor que chegou em mim e já comentou, olha, é impossível deixar o tempo aqui para te ensinar aqui e deixar o restante dos alunos, né? Aí eu tinha que correr para ter aula de reforço, para poder acompanhar os demais. Porque nessa questão da deficiência, a gente já tem uma morosidade, né? Já é um pouco devagar. Agora, se não der uns pulos, assim, se não virar nos 30, aí eu sentia que eu ia ficar mais para trás ainda, sabe? Aí eu tinha aula de reforço, porque tinha professor que não conseguia explicar a matéria para mim e explicar para a sala ao mesmo tempo. Foi essas questões aí que eu enfrentei. E você notou que até o final, né, do começo do ano letivo, até o final do ano letivo, teve professores que foram se adaptando a isso, que foram buscando se adaptar, que estavam abertos. Agora eu achei a palavra, que estavam abertos a essa adaptação, a essa experiência. Sim, eu encontrei pessoas, sim, justamente encontrei professores que tinham na família, assim, membros da família com alguma deficiência, sabe? Eu tive uma professora de química que nunca mais esqueço dela. Ela se prontificou em dar aula de reforço para mim, que eu não estava conseguindo entender sobre átomos, elétrons, essas coisas, e ela se propôs aí nessa instituição de deficiente visual levar objetos para poder me explicar assim no concreto como que a matéria funcionava, sabe? E aí depois a gente ficou amigo, ela me contou que tem um filho com síndrome de Down, que tem muita necessidade. Então, por consequência disso, sabe, a maioria dos professores que me ajudavam assim com
com mais dedicação, tinha algum grau de deficiência na família, sabe? E isso que eu acabei percebendo, assim, no decorrer da situação. A gente E... vê... pode continuar. Não, pode fazer tua observação. É uma percepção de que as pessoas estão mais dispostas a partir do momento que elas têm algum deficiente próximo. Né? É Enquanto você exatamente não isso. tem alguém próximo a você com algum tipo de deficiência, não tem, parece que nem a curiosidade de saber sobre aquilo, de tentar entender, mesmo nos cursos aí que tem a ver com a docência, né? Que a gente já espera que tenha um preparo, porque você não sabe se vai ter um aluno com alguma necessidade especial ou não. Exatamente. E assim, essa professora, toda vez que eu ia ter aula com ela me tratava com um jeito mais especial, sabe? Aí depois que eu fui entender que é por causa do filho que tem síndrome de Down, que já sofreu bastante. Por conta disso, igual você falou mesmo, né? O exemplo. No português, claro, assim, né? Melhor dizendo. Sofrendo na pele, assim, que a pessoa vai valorizar o atendimento, a atenção para com o outro próximo ali, né? É verdade, é verdade. E até o procurar saber como ajudar, se preparar melhor para uma outra situação, isso eu acho que é uma das cobranças também que a gente pode fazer nesse sentido, né? Que as pessoas que trabalham com o público de uma maneira geral, né? Elas têm que estar Exatamente. preparadas, né? Tem que saber, até a questão de saber que existe os baixa visão, né? Não só os completamente cegos, porque pouca gente conhece o que é um baixa visão. Exatamente. Aí tem muita diferença, né, de baixa visão. Tem baixa visão que enxerga de um jeito, o outro enxerga de outro, então não tem esse comparativo, assim, né? E no Exatamente. início, Valéria, eu esqueci de mencionar que no início de 2001, eu era muito teimoso, sabe? Mesmo vendo só vulto, eu comecei a andar sozinho. Aí, num certo dia, eu fui até atropelado aqui na minha cidade, passando numa avenida bem movimentada. Aí o carro me jogou longe, aí saiu uma senhora toda desesperada. Aí eu comentei, não, minha senhora, desculpa, é que eu não tô enxergando. Aí ela achou que a batida do carro em mim tinha afetado a minha visão, sabe? Aí eu falei, não, eu já não enxergo mesmo, já não tô enxergando, só vejo o vulto, não foi a batida que me afetou a visão, não, tal. Mas graças a Deus não quebrou nada, não, assim. Só Que mesmo foi bom. o susto. E você também aprendeu que isso é uma coisa que não dá para fazer. Atravessar uma rua movimentada sem alguém junto ou fora da faixa, não tem como. Fora da faixa, não, no É, semáforo, né? Que a faixa também não é garantia que o carro vai é, parar. é verdade. E, e assim também, aí na Unicamp, depois que teve o diagnóstico fechado, né, na verdade, igual eu te falei mesmo, cada época que eu ia era uma hipótese. Ah, pode ser uveíte, pode ser ceratocone, essas coisas mais comuns, sabe? Aí fazia exame daquilo, não era aquilo. Aí, até então, esse DNA mitocondrial que eu fiz no CEP, Centro de Reabilitação e Pesquisas, aí depois eu peguei o resultado desse exame e levei no Centro de Neurooftalmologia da Unicamp. Aí lá, a única alternativa que me deram falava, olha, não tem mais tratamento, não existe mais possibilidade nenhuma de tratamento, de cura, está instabilizado, falaram para mim que estava estabilizado, mas que a única alternativa para mim era aprender o braille e fazer o uso da bengala para andar com mais segurança, né? E
Aí o braille eu aprendi, eu sei ler braille, e que eu tenho 5% apenas, né, de visão. E a bengala eu tive muita resistência em utilizar. Eu tive que fazer até psicoterapia, passar por psicólogo na instituição de deficientes daqui, para poder aceitar melhor o recurso da bengala. Que até então já passava por muito constrangimento. Como não tem nenhuma deformação no olho, eu andava na rua e esbarrava nas pessoas que, dependendo do contraste, assim, mistura. Não sei se no seu caso é assim também, mas dependendo da parede, se a pessoa tiver com a mesma roupa, da cor da parede, já mistura tudo. Aí eu não consigo definir nada, aí vou esbarrando, aí já passei muito constrangimento por consequência disso. Aí a pessoa já achava que eu estava querendo aproveitar da situação, esbarrava de propósito. Aí, nessas questões aí que eu percebi comecei a perceber, assim, a necessidade de fazer o uso da bengala. Aí, no começo, eu tive que fazer orientação em mobilidade, ter aulas de orientação em mobilidade na instituição daqui, para poder manusear adequadamente, né, a bengala. Aí, os primeiros dias que eu ia usar aqui no centro da cidade, nas áreas mais movimentadas, eu ficava muito tenso. É aquela situação de imaginar que a gente está sendo o centro das atenções na rua, que todo mundo está olhando, sabe? No começo foi muito constrangedor, mas depois eu consegui aceitar a situação. E hoje você ainda faz uso da bengala? Hoje faço. Inclusive, eu vou trocar a cor pela bengala verde, né? Porque tem diferenciação. Acredito que faz pouco tempo mesmo que surgiu essa diferenciação da cor de bengala para baixa visão. Porque nessa situação da gente usar bengala e enxergar um pouco, a gente passa por constrangimento também, sabe? Porque aí vem pessoas, passa a mão em frente ao rosto da gente, assim, para ver se está enxergando eles, alguma coisa assim, e a gente não tem cegueira total, sabe? No caso, usa a bengala para ter mais habilidade para caminhar, para andar, para se locomover, né? É bem isso. Daniel, você falou de como enxerga, né? No caso, por exemplo, quando eu olho para você, a luz da câmera tá ruim, né? O claro, no meu caso, é muito pior. Então eu olho para você reto, tá tudo embaçado. Quando eu mexo um pouquinho a visão para cima, você tá num fundo claro, você tem a pele clara, né? Mesmo seu cabelo sendo mais escuro, eu só vejo do seu pescoço para baixo. Quando eu mexo bastante os olhos, que vai bastante para o periférico, aí eu consigo te ver, mas senão eu vejo só do seu pescoço para baixo. O seu rosto também mistura com o fundo da parede. Como você enxerga hoje, para as pessoas entenderem melhor? Sim. Eu enxergo vultos também. Assim, avermelhado, sabe? Como se fosse tivesse olhando para um quadro com uma pintura abstrata, assim, fica... É uma coisa complicado de definir, porque fica cheio de bolinhas azuis, vermelhas e amarelas, sabe? Se mexendo, assim, no ar. Não sei se você, na sua situação é assim também. Fica umas bolinhas flutuando no ar, e elas atrapalham demais também a definir melhor o vulto que eu estou vendo. Que às vezes, assim, eu brinco de pegá-las no ar, assim, sabe, no imaginário, que eu estou pegando elas no ar, porque ela fica flutuando, é uma coisa bem, bem estranha. E, assim, não defino imagem, não consigo definir imagem. Dependendo do contraste da roupa da pessoa, igual você falou aí, que consegue definir, eu consigo definir o contraste, se é uma cor mais escura, se é uma pessoa clara, se tiver com chapéu preto, aí eu consigo definir o chapéu na cabeça da pessoa.
dependendo da cor mesmo. Eu acho bem interessante colocar essa questão das cores, porque geralmente quando a gente vai pesquisar sobre Lyon, fala-se da mancha e do desfoque, né? É muito difícil ver algum lugar que fale desses pontos coloridos igual você enxerga, né? Que é constante esses pontinhos coloridos, né? Além do embaçamento, tem o ponto colorido, né? Aí fica aquelas manchas coloridas flutuando e tal, aí acaba atrapalhando mais. E assim, fora a sensibilidade à claridade, sabe? Se é um ambiente muito claro, às vezes eu costumo usar óculos escuros até à noite, assim, no determinado ambiente que eu vou, que eu sei que vai ter muita luminária, muita luz forte, eu uso óculos escuros até mesmo à noite, por conta disso, que começa a arder, e eu já ganhei até muita marca de expressão na testa, assim, no rosto, de ficar firmando para poder enxergar, para manter o olho aberto, por conta dessa sensibilidade aí, que começa a arder demais, lacrimejar, sabe? E a visão periférica? Eu te cortei, assim, desculpa. Não, pode continuar. A periférica, se eu firmar o rosto assim, eu consigo definir, sabe? Agora a central que é mais embaçada ainda. Se eu virar o rosto assim, eu consigo definir alguma coisa que está na minha lateral, assim, com um pouquinho mais de nitidez. Agora, quando eu olho assim, com uma visão central, aí já embaça mais ainda. Você falou da bengala, você falou do óculos escuros. Que recursos você costuma usar no seu dia a dia? Geral, para tudo. Como que foi? Como que você se adaptou? Então, eu uso, na Unicamp foi me receitado uma lupa de aumento, né? Inclusive, foi uma profissional muito bacana lá no centro de reabilitação lá, que ela me deu maior força para voltar aos estudos, ensino médio. Ela percebeu que eu ia ter necessidade de usar uma lupa. Oi, pode falar. Ela percebeu que eu ia sentir a necessidade de usar uma lupa para escrever e tal, e aí me prescreveu lá. Eu fiz o teste com várias lupas mesmo de aumento, aí consegui essa que é a maior que eles conseguiram lá para mim, que eu fizesse o teste com ela, que tem 22 graus. Ela é acoplada numa armação de óculos, um óculos normal, aí coloca no rosto e dá para definir alguma imagem de alguma coisa, não com muita nitidez, sabe? Mas dá para definir. Eu consigo assinar, assim, consigo definir mais ou menos a linha do papel onde precisa assinar em alguma determinada situação, alguma coisa de banco, alguma coisa assim. E uso uma lupa eletrônica também, que ela é conectada na TV, e é uma câmera, é como se fosse um mouse de computador, só que ela é oca, assim, maior esse mouse, e tem uma câmera dentro desse mouse que ela capta a letra do papel, né? E joga para a tela da TV, aí consegue ampliar no tamanho máximo, aí eu consigo definir um pouco melhor a leitura. Ah, legal. Eu lembro que uma vez você comentou que consegue ler, mas com a fonte bem ampliada, né? Tem que ser bem ampliada. Isso mesmo. Na verdade, eu fiz o curso de Braille, mas como na Unicamp lá, eles me deram essa sugestão de não parar de ler escrita, sabe? Para poder estimular a visão, o resíduo visual que eu tenho. Não sei se algum médico já falou isso para algum afetado, mas tem que estimular ao máximo o resíduo visual para ele não ficar preguiçoso e acabar perdendo o restante, sabe? E o estímulo à visão é bem importante também, a ler, letra ampliada.
Aí, sempre que eu preciso ler algum texto, alguma coisa, eu amplio na Arial 48, que é uma letrona bem grande mesmo. Aí eu consigo definir a leitura. É muito interessante você falar essa questão do forçar um pouco a visão, né? Para estimular, porque é uma coisa que eu tinha um pouco de medo, Daniel. De ler, né? Eu falei, vou ficar forçando a vista, vai estragar o que tem, né? Mas eu percebi que a gente fica com mais habilidade. Eu lembro que você uma vez comentou, para quem não assistiu ainda, está assistindo pela primeira vez, tem um grupo de WhatsApp que chama De Lyon para Lyon, e que são só pessoas afetadas do Brasil inteiro. E uma vez o Daniel estava comentando que ele precisou de uma apostila e ampliou. E daí eu achei interessante, eu falei, olha que bacana, é uma forma de eu voltar a ler, né? E uma Exatamente. vez, uma pessoa do Instituto de Cegos, ela me pediu para ler, e eu falei, mas eu não consigo mais ler. E ela ampliou, Daniel. E depois de que você falou, eu imprimi um material também ampliado. E a gente vai ficando mais Olha que habilidoso, bacana. né? E é muito emocionante você pegar um papel de novo para ler, né? Exatamente, é muito. Tipo assim, se a gente não estimular, ele, igual eu mencionei, vai ficando o resíduo visual que a gente tem, vai ficando preguiçoso e sem perceber a gente acaba perdendo mais, sabe? E como hoje em dia tem muita tecnologia acessível para nós, e a gente acaba um pouco acomodando em audiobook, né, livro em áudio, e acaba esquecendo de estimular o restinho que a gente tem. Acho interessante isso, a gente esforçar o máximo para conseguir. Tá certo que o olho não aguenta, começa a doer, começa a arder, igual essa lupa de aumento que eu uso aqui, como ela é de 22 graus, então força demais. Aí dilata a pupila, e às vezes eu sinto que o olho tá cansado, aí eu paro, sabe? Entendi. Eu sinto parecido também quando força muito. Daniel, a Fabiola, que está nos acompanhando aqui, ela colocou uma pergunta. Às vezes eu sumo um pouquinho para chegar mais perto para ler se tem alguma pergunta, né? E Ah, ela quer tá. saber no que você trabalha hoje em dia, que também era uma pergunta que eu já ia chegar. Você falou que parou de trabalhar, voltou a estudar, e hoje Uhum. você trabalha? Então, hoje eu trabalho em 2009, eu fiz um curso de massoterapia que era do projeto de extensão aqui da PUC, da minha cidade, né? Aí eles foram na instituição para ministrar esse curso aí, perguntar se tinha algum deficiente que se interessasse, né? Aí montaria o grupo de alunos de massoterapia. Aí, como eu já sempre tive desejo em aprender essa área aí, e aí eu entrei no curso e fiz, né? E trabalho com isso também. Que Porque a legal. gente, assim, tem deficiência visual, é, é de praxe ter os outros sentidos aguçados, né? É até clichê falar isso aí, mas acaba transferindo um pouco para os outros sentidos. Então, a questão do tato, né, na massagem é muito, muito interessante. Verdade. Eu estou vendo só aqui que tem uma pergunta. Tá. Estão me pedindo também, Daniel, para te perguntar sobre o teatro, que seria a minha próxima pergunta depois do trabalho. Ah, Hoje sim. você é massoterapeuta. Saiba que também passou pela minha cabeça, Daniel. Até esse pode vir ser um tema aí da gente conversar mais depois, mas eu também passou pela minha Uhum, cabeça. A respeito de trabalho, né? Porque eu sou jornalista, estava fora do mercado de trabalho, e quando vê resultado ser afetada, Lyon, né? E para mim a uhum, questão do ser afetada veio como um para sempre, né? Não vai passar. Né? Antes eu ainda tinha esperança de que fosse passar, depois eu vi que não ia passar e veio uma das opções trabalhar como uhum. massoterapeuta também.
Ainda não desisti, não, mas como eu sou muito falante, eu falei, como é que eu vou ficar quieta? Pronto, a pessoa está ficou lá para mudo. relaxar e eu vou ficar falando. Aqui para mim tá mudo o som aqui. Tá mudo? Opa, deixa eu ver. Pronto. Tá ouvindo agora? Voltou? Fernanda, para mim ficou mudo. Será que deu algum problema técnico? Porque o meu microfone está aberto. Valéria, que está nos acompanhando. O som está normal. Alguma coisa aconteceu com o telefone dele. Eu vou falar com ele pelo telefone. Só um instantinho. Tá. Vamos ver. Valéria, socorro. Ficou mudo. A Valéria, que é o nosso anjo da guarda, ela está dando suporte. É muito interessante a gente ver essa coincidência. Eu fiquei feliz de ver que ele foi para massoterapia. Também é uma área que eu tinha pensado em migrar de carreira, mas eu acho que eu falo demais. A pessoa ia se irritar de querer uma massagem para relaxar e eu falando. Bom, enquanto o Daniel e a Valéria resolvem a questão do áudio, eu quero fazer um pedido, vou fazer um pedido que eu ainda não fiz. Quem estiver nos assistindo, por favor, se inscrevam no canal do Instituto Reconvexo. É muito importante que nós tenhamos mais pessoas inscritas, mais pessoas curtindo os nossos vídeos, compartilhando, para que a informação chegue ao maior número de pessoas. A neuropatia óptica hereditária de Leber é uma doença rara, o diagnóstico é muito difícil, mesmo entre os profissionais de saúde, às vezes, e na maioria das vezes, é difícil que o profissional desconfie dessa neuropatia. Então, é ótimo para nós que essa informação seja compartilhada para o maior número de pessoas. Isso ajuda que outras pessoas tenham seu diagnóstico facilitado e também nos ajuda na luta por políticas públicas que possam dar amparo para os deficientes visuais com a neuropatia óptica hereditária de Leber, que tem as suas particularidades. Vamos ver se o Daniel está voltando. Além do canal do Instituto Reconvexo no YouTube... A internet dele está oscilando, ele vai entrar novamente, tá, Fernanda? Tá. Enquanto isso, eu acho que é muito interessante... Deixa eu abrir minha câmera aqui, peraí. Acho que é legal a gente chamar a atenção da nossa audiência, que hoje está bombando, né? Está bem lotada a sala, o chat está com muita pergunta, e a gente chamar a atenção para uma fala do Daniel, que a pessoa que mais ajudou ele na escola era a mãe de uma pessoa portadora de deficiência, né? E aí me chamou, ao menos, a atenção da importância da educação e do convívio com pessoas com deficiência, o quanto a segregação ela é danosa, porque por ela ter contato com alguém, né, sua família é um laço muito mais forte, mas como educadora, por ter contato com alguém com necessidades especiais, com deficiência, ela pôde ter mais sensibilidade para receber o Daniel e até motivar os outros professores, provocar os outros professores para que estão em volta no corpo docente da faculdade, para começarem a olhar para essa situação como uma situação necessária de inclusão e de respeito e de atendimento, né? E aí a gente chama atenção para a importância de espaços como esse. Esse espaço do Instituto Reconvexo, onde os vídeos ficam gravados e algumas pessoas, alguns educadores também estão utilizando esses vídeos, conhecendo as histórias das pessoas afetadas Lyon, que nós convidamos para serem entrevistadas aqui, para eles trabalharem em sala de aula, para eles trabalharem com os seus alunos, os futuros pedagogos, os futuros professores, e começarem a compreender o quanto uma fala mal colocada pode desestimular uma pessoa no seu último fio de esperança, no seu último fio de desejo de
potencializar a sua vida e continuar estudando e trabalhando, etc. E uma palavra mal colocada, uma insensibilidade pode impactar tudo isso. Então, eu entrei aqui por forças maiores, né? O nosso querido Daniel, infelizmente, caiu, não conseguiu voltar até agora, mas nós traremos ele novamente, pode ter certeza, porque ele tem muita coisa para contar da escola que ele está fazendo parte, que é uma escola inclusiva de artes cênicas. E é muito bacana porque, além dele, outras pessoas afetadas vão do grupo qual nós fazemos parte. Eu sou a única pessoa no grupo que não sou afetada a Lyon e que faço parte desse grupo, tenho essa honra de estar com essa turma incrível, com essas pessoas super potentes, e então por isso que eu falo nosso grupo, tá, gente? Então, o nosso grupo, ele já está levando outras pessoas a se motivarem, a fazer também teatro, a se desinibirem, né? Essa conversa da Bengala foi um encontro que nós temos toda sexta-feira, que é o nosso happy hour, e nós abrimos uma sala para bater papos, aí não é aberto ao público, somente pessoas afetadas Lyon, e eu faço parte, né, do nosso Abraço Lyon, e a discussão foi sobre a Bengala, e nós identificamos no grupo o quanto tem pessoas que estão até sofrendo acidente nas ruas, porque tem vergonha de sair com a bengala. E o Daniel veio trazendo essa semana essa experiência dele, né, com a terapia, com a psicóloga, com o apoio na instituição, de naturalizar essa ferramenta que é para o uso da pessoa cega ou da pessoa com baixa visão, e, na verdade, é algo para protegê-lo de um buraco na calçada, de bater numa mureta, de bater... Um rapaz comentou, nesses lugares onde ficam as motos, né, e tem aqueles ferros que separam as motos, assim, ele já se acidentou, já se machucou. Então, cada um foi contando essa semana os seus relatos a partir de uma discussão que foi sexta-feira passada no Abraço Lyon. Então, espaços como esse, que são mantidos pelo Instituto Reconvexo, pelo Lyon Brasil também, que é um outro grupo muito potente, que está no Brasil todo, assim como o Instituto Reconvexo, buscando pessoas para que ninguém se sinta sozinho, né? O nosso querido Daniel falou que se sentia sozinho, achava que era só com ele, né? E não é só com ele, tem milhares de pessoas, nós temos subnotificações desta doença, é uma luta para que essa doença seja notificada com o respeito e necessidade que ela demanda, né? Para nós podermos, inclusive, discutir políticas públicas eficazes para atender as pessoas. E, Fernanda, eu vou aproveitar para perguntar para você algumas coisas que as pessoas têm curiosidade, né? Você virou a entrevistada, você está no artigo. Vamos lá, eu estou chateada porque o Daniel ia falar do teatro, né? Eu acabei demorando um pouquinho para chegar no teatro, mas vai ter outras oportunidades, sim. Nós vamos trazer ele novamente, com certeza. Mas Fernanda, fica à vontade. Fernanda, conta para nós como foi o seu ingresso no grupo Lyon para Lyon, como você chegou até lá, quem te apresentou, né? Quem faz parte desta rede que levou você até o grupo e o que esse grupo acrescentou na sua experiência de vida com essa doença rara, né? Você não gosta que chame de doença, então essa mutação rara, né, que atravessou a sua vida assim de uma hora para outra. Conta para a gente como foi isso, como é isso para você. Então, quando eu fui ao médico, que assim, foi por Deus mesmo, né? Quando eu fui parar no consultório do médico para fazer o exame, eu fui para fazer o exame com o neuro-oftalmologista e ele já desconfiou da Lyon, logo de cara. E eu saí de lá já com o pedido para fazer o teste genético, para confirmar a hipótese dele. E a partir de então eu fiz o teste genético, mandei o material, e nesses 45 dias, enquanto não saiu o diagnóstico, eu fiz muita pesquisa. E eu cheguei ao canal Lyon Fortaleza, que é do Emanuel Costa e da Deise, e a gente já entrevistou eles, né? Eles contam a história dos meninos deles. E eu também cheguei a alguns vídeos do Instituto Reconvexo. E quando saiu o diagnóstico, eu já estava acompanhando, né, aquela maratona de pesquisas. Eu achei um link para entrar no grupo. Eu entrei no grupo Lyon Brasil. Aí, lá no Lyon Brasil, eu me apresentei e daí surgiu o Cleiton, né, que é uma pessoa, um dos administradores do grupo de Lyon para Lyon. Ele é muito engajado na questão da divulgação,
na questão da pesquisa, ele estuda muito, ele é autodidata nisso. Na verdade, é um sonho ainda que a gente traga ele para fazer entrevista, né? Ele tem muita coisa para compartilhar. E ele foi muito acolhedor comigo. Ele conversou, me perguntou se eu gostaria de fazer parte desse grupo e eu fui. E esse grupo só teve a somar, né? Assim, foi muito, muito emocionante. Hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo participar tão ativamente quanto eu participava antes, mas só veio a trazer benefícios, sabe? Foi muito, 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 muito acolhedor. As pessoas vindo, conversando no privado, batendo papo, a gente recebendo auxílios, igual ao auxílio do Daniel no texto, igual ao auxílio do Pedro, que já foi entrevistado aqui, o filho da Dona Odete, ele me passando dicas, o Cristiano, que também já foi entrevistado, passando dicas, e outras pessoas. Então, assim, foi fundamental. As pessoas não estão junto com a gente fisicamente, né? Na verdade, é bem distante até. Mas é um junto, assim, a hora que precisar, você liga ali, você fica sabendo, você recebe um apoio, troca uma ideia, dá risada. Enfim, todos tomamos juntos a limonada dos limões que a vida nos deu. Daniel conseguiu voltar. Daniel, nós estamos falando do grupo de Lyon para Lyon, e vou deixar vocês dois baterem papo sobre isso. E a pergunta foi: qual o significado desse grupo, qual o alcance que esse grupo teve na sua vivência, né? Depois da descoberta do grupo e tendo aí essa mutação genética atravessando a sua vida, mas não fuja de nos contar sobre a escola de teatro, as suas atuações, as suas participações. Está assim, ó, de gente perguntando. Eu vou continuar aqui nos bastidores. Boa continuação para vocês aí. Tá, joia, muito obrigado. Tive um problema técnico aqui, mas já foi solucionado. Que bom. Assim, até eu estava muito tímido. Eu estava até muito tímido, apreensivo de poder participar, mas depois a gente entra no assunto, aí esquenta, né? A gente quer falar bastante, bom que recorda os tempos de correria, né? Eu costumo falar que é uma cura, sabe, Daniel? A gente conversar aqui, fazer essa entrevista, a gente bater um papo, é uma cura, né? Igual você falou, a gente relembra aqueles tempos, vê quanta coisa foi superada, quanta dificuldade foi passada e o quanto a nossa vida mudou de uma forma que a gente jamais imaginaria, né? Tirando recursos para se reabilitar. Mas, Daniel, vamos lá. É verdade. Você pode responder a pergunta da Valéria, que é a importância do grupo de Lyon para Lyon, como ele impacta a sua vida. E depois a gente vai voltar para o teatro. Tô. Ai, não, que ele não tenha caído de novo. Que coisa! Ele caiu de novo, meu Deus do céu. Eu acho que a gente vai ter que remarcar essa live, porque a gente quer escutar dele. Vamos ver se trazemos mais uma pessoa, Fernanda, para falar também desse curso. Tem mais uma pessoa no grupo que fez esse curso e que participa. Aliás, a professora idealizadora desse projeto, de um desses projetos que ele faz parte, é uma das próximas pessoas convidadas para ser entrevistada aqui no canal, e eu vou ter a felicidade de fazer essa entrevista com ela. E convidamos vocês para continuarem acompanhando o canal e principalmente compartilhando, né, nas suas redes sociais. Comece a compartilhar, porque são temas, eu percebo aqui no chat, são temas que nos tocam profundamente. E aí eu pergunto sempre para esses temas que nos tocam profundamente, o que nós fazemos com esses temas? Nós temos que compartilhar, temos que encontrar outras pessoas também que sejam tocadas profundamente e que venham somar forças conosco. E uma das soluções é compartilhar nas redes sociais, cada um aqui tem a sua rede social, cada uma tem sua rede social, e compartilhar vídeos como esses, histórias como essas, né? Aqui no site, alguns médicos que são citados pelos entrevistados, tem palestras deles aqui no site falando
no site, aqui no canal do YouTube, falando, né, da doença, dessa mutação genética Leon, falando principalmente dos medicamentos que não devem ser tomados, não aceitem esses medicamentos, porque eles são prejudiciais, ao invés de ajudarem, e tem também outras falas sobre alguns medicamentos experimentais que estão sendo cada vez mais identificados como, ao menos, estacionadores desse processo de perda de visão. Será que agora Daniel está nos escutando? Retomei aqui, estou ouvindo perfeitamente. Tá ótimo. Mesmo quando Não. você não nos escuta, nós te escutamos bem, então você pode continuar falando, porque pode ser oscilação da sua internet, mas aí a nossa voz acaba voltando para você, tá bom? Ah, sim. Eu acho que Então o vamos. ideal é esperar um pouquinho, né, para ver se volta o Isso, som, né? Ah, isso entendi. mesmo, querido. Queremos te escutar mais. Certo. Olha, eu vou contar aqui um fato engraçado, Fernando, que aconteceu comigo na Unicamp, o primeiro dia da minha consulta lá, sabe? Eu estava tão apreensivo com o lugar, com aquela correria toda, com aquele aparato todo que tem lá naquele hospital, né? Que antes de passar pela consulta, a enfermeira veio para dilatar a pupila, pingar o colírio dilatador lá. A hora que ela foi pingar, eu fechei o olho e abri a boca. A enfermeira ficou até brava. Isso aqui não é vacina de gotinha, não, moço. É uma coisa que a gente fica apreensivo, né? Bastante. Daniel, vamos lá, vamos para a pergunta do teatro, então. Bora lá. Responda-nos. Como o teatro entrou na sua vida? Então, eu sempre quis entrar para esse campo aí, essa área, por conta de que diziam que era bom para pessoas tímidas, para poder desinibir melhor e tal. Aí, em 2018, eu fiquei sabendo de um curso livre de teatro aqui na minha cidade, no Conservatório Municipal, né? Aí eu fui lá, fiz minha inscrição e pensei comigo, não, vou participar desse desafio, vai ser um desafio para mim. Só tinha pessoas videntes, né? No caso, enxergantes, vamos dizer assim. E só eu de deficiente visual lá. E na hora da apresentação do curso, para a gente apresentar quem somos nós e tal, o que fazemos, aí eu falei, né? Eu sou deficiente visual e tal. E aí todo mundo ficou admirado, né? Nossa, mas como é que é? Já vem perguntando se foi glaucoma, se é isso, se é aquilo. Aí eu falei, não, uma doença rara. Aí foi um desafio, porque tinha dinâmica que eu ficava com medo de não dar conta. Tinha algumas dinâmicas lá de exercícios para a gente fazer antes de começar a ensaiar, que eu falava, não, isso não é para mim, não vou dar conta. E começava a esforçar, o professor começava, por sinal, era muito inclusivo, e aí eu consegui concluir o curso, fiz 2 anos de curso de teatro, 2018, 2019, e aí eu consegui, aí no decorrer fui sendo convidado para participar de peças, apresentações e tal. Fui convidado por um diretor aqui para fazer uma peça de Natal, né, de um presépio vivo. Foi o Anjo Gabriel, um diretor de teatro da minha cidade que me convidou. E para mim foi uma experiência sensacional, sabe? Ter participado dessa peça, por se tratar da história em si, né? Ser o Anjo Gabriel lá, que leva a notícia para Maria, depois para José, nossa, para mim foi demais. E eu achei que eu ia ter muita dificuldade, e na verdade as pessoas auxiliam a gente, as pessoas ajudam, e tinha gente lá que ficava com medo de eu cair, que tinha que subir uma escada lá, eu falava, se eu cair, vocês improvisam aí e fala que tá fazendo parte da peça, essa queda aqui, se sair rolando pela escada abaixo, né? Aí a gente faz uns improvisos assim e acaba dando certo. E agora mesmo, há 2 semanas, eu gravei uma peça que é de Machado de Assis, né? Chama Desencantos, que vai passar no YouTube, num canal aqui da cidade. E
foi difícil, foi complicado, porque eu nunca tinha gravado peça assim com câmera e tudo mais, com esse aparato todo, figurinista, e aí eu consegui passar por essa etapa aí. E a Valéria estava falando de um projeto de uma professora que dá aulas de teatro só para deficientes. Você faz parte desse projeto? Ah, isso mesmo, eu participei, fiz um curso online, foram 2 meses de curso, aprendi bastante com ela, e o interessante é que é só para deficientes visuais, sabe? Aí a gente se sente em casa, né? E, na verdade, é bom a gente estar no meio de pessoas que enxergam normalmente, para, tipo, elas aprender com a gente com elas também, né? Passa, querendo ou não, a gente passa um pouco de conhecimento. Tem pessoas que não sabem como lidar com a gente, acaba aprendendo. Mas esse curso aí eu aprendi bastante. Ela é de Goiânia, né? Não, no estado do Goiás, lá, ela chama Clarissa, e ela tem esse projeto de trabalhar só com pessoas deficientes visuais, no caso. Aí eu aprendi bastante. E foi mais para agregar conhecimento, aprender mais, aprender com os outros também, porque cada um tem uma técnica, né? Uma coisa de decorar texto, então a gente acaba aprendendo uns com os outros. E como é que foi a experiência de ter participado junto com um grupo só com deficientes visuais, e sem nenhum vidente, no caso, só professora? Como é que foi essa experiência para você? Você falou de estar entre iguais, né? Foi mais Uhum. fácil, foi mais divertido? Você que já fazia teatro sentiu mais dificuldade na interação do grupo? Ah, foi mais divertido. Tem pessoas lá que já trabalham com isso há muito tempo, sabe? Aí eu pude aprender um pouco mais. E assim, tem aquelas dificuldades que todos assim, tinham que apertar Tem aquela questão lá da gente lidar com a tecnologia, né? Como foi no Google Meet lá, tinha que apertar o botão do áudio, assim, do nada. Aí tinha uns lá que tinha muita dificuldade em achar o botão, demorava para entrar na cena, que a gente se... Ela dividiu para a gente fazer cenas em grupo, foi bem bacana, bem interessante. Legal. E você falou das peças que você já apresentou e da peça da escada, Fernanda, né? Que você... Oi, tu me ouve? eu estou te ouvindo. Sim. Bom, aqui para mim ficou mudo de novo, gente. Não adianta fazer gesto que ele não vai enxergar, igual se ele fizesse gesto para mim. Voltou o áudio? E o áudio não voltou. Eu estou achando que essa conversa de hoje não é para ir até o fim mesmo. É para ficar com algumas interrogações aí para a gente perguntar outro dia. Exatamente. E nós estamos aqui já há mais de 1 hora, então eu sugiro, já que a internet não está legal, mas foi 1 hora muito potente, muito boa, adorei. E já que a internet não está legal, a gente encaminha para os finalmente. Daniel, faça suas considerações finais. Fernanda, que é entrevistada e entrevistadora, também faça suas considerações finais. E nós vamos agendar uma nova conversa com o Daniel. E tem também o Wendel, que fez parte desse grupo, né, Daniel? Esse grupo de 2 meses. Vamos trazer os dois aqui e registrar as impressões deles com esse trabalho da professora Clarissa, que realmente uma pessoa que foi para mim muito bem recomendada com o trabalho que ela faz com pessoas com deficiência visual. Daniel. Valéria, inclusive seria interessante você fazer um registro de uma entrevista com ela, né? Sim, nós agendamos. Nós pré-agendamos. Já foi agendado. Ah, já. Que bacana. O Wendel passou o contato dela. Ah, sim. Muito bom isso, viu? Que ela tem uma bagagem, assim, de
de história com deficiente visual, de aprendizado, muito, muito bom, viu? E é uma simpatia ao telefone, só tenho a agradecer. Fernanda, suas considerações finais para hoje. E Daniel, na sequência da Fernanda, eu vou ficar de novo aqui nos bastidores, vou para a coxia. Tá, gostei da coxia, viu? Estamos falando de teatro. Ó. Vou aqui escutar vocês e vamos finalizar a live de hoje com a fala da Fernanda na sequência do Daniel. E Daniel, não desligue, fique aqui que nós vamos marcar uma nova data, você não foge. O Daniel, gente, é a voz mais bonita do grupo. Daniel dá bom dia. A gente fala, grava de novo, porque é o nosso garoto propaganda. Assim. Bondade sua. Não, imagina. Eu sempre achei que Daniel fosse locutor. Eu conheci na primeira conferência Lyon, aqui em São Paulo. Olha, Valéria, eu participei da primeira conferência, para mim aprendi muito. Eu até iria fazer essa observação aqui, mas eu acho que o tempo já tá encerrando a live, né? Pode fazer. Que a primeira conferência que eu fui, parecia que eu tinha descoberto o Brasil, sabe? Aquela sensação, descobri o Brasil aqui no meio dessa galera, porque eu comecei a conhecer o Mário pessoalmente, o Mário César, uma pessoa extraordinária, exatamente. O Emanuel Costa, a Deise, enfim, conheci muitos lá, e até fiquei, assim, emocionado para mim, porque até então não tinha contato com ninguém com neuropatia óptica de Leber. E para mim era só eu no mundo. Aí eu conheci o grupo Lyon Brasil através do integrante, né, que chama Renan Seixas, lá do grupo Lyon para Lyon. E aí a gente estava conversando um dia num grupo assim só de deficiente visual, mas conversas aleatórias, sabe? Cada um postava alguma coisa lá. Aí ele falou da neuropatia de Leber. Eu falei, poxa, aqui tem alguém que tem alguma coisa familiar comigo, né? Aí eu falei, nossa, até então é a primeira pessoa que eu conheço com Leber. E como a gente começou a conversar, ele me indicou o grupo Lyon Brasil, da página do Facebook. Aí eu entrei lá, comecei a conhecer o Mário César, o Emanuel Costa. Eu começo a falar e empolgo. O Mário César, para quem ainda não conhece, está visitando o canal agora pela primeira vez, é o idealizador do Instituto Reconvexo, é afetado Lyon também, tem baixíssima visão, e por conta de ser acometido por essa doença, ele que é professor universitário, é advogado, é um homem que viajou o mundo, ele teve a ideia de formar esse instituto, de fundar esse instituto. Nós trabalhávamos juntos, numa grande empresa à época, e eu abracei a ideia e desde então estou com o Mário com muito orgulho e muito feliz, porque eu conheci pessoas incríveis. As conferências que nós estamos falando aqui, todas têm vídeos, todas têm gravações, estão aqui no canal, cada uma que ficar curioso, curiosa, aproveita, clica, assiste, você vai ter um encontro incrível com informações muito potentes, com pessoas muito especiais, que pode dar boas orientações para lidar com esse desafio que a Lyon acaba imputando para a vida de cada um e de cada uma, né? Mas para mim chega, fechei, vocês finalizam. Muito obrigada pela participação. O pessoal do chat, ó, valeu, desculpe o entre e sai aqui de coxia para palco, de palco para coxia, mas a intenção é que fique da melhor forma possível, que a gente possa transmitir a nossa mensagem. A nossa mensagem é que Lyon é coisa séria e merece a nossa atenção enquanto sociedade. Nós precisamos nos mover em prol das pessoas afetadas, Lyon, porque Lyon está muito invisibilizada ainda na sociedade brasileira. Obrigada. Opa, eu peço desculpa também aí às intempéries da internet aqui, que deu umas travadinhas, mas enfim, Fernanda? Oi, diga, Daniel. Eu peço desculpa aqui às intempéries das travadas da internet aqui. Aí eu estava falando, né, que eu participei da primeira conferência Lyon, até a Valéria fez uma excelente observação aí sobre os idealizadores, né, do grupo.
No caso, eu acho que fizeram uma parceria, o Emanuel Costa e o Mário César, né? Que são. O Emanuel é pai de afetados também. E aí eu pude conhecer essa turma toda na primeira conferência Lyon Brasil. E para mim foi como descobrir o Brasil, na verdade. Aí até a Valéria tava falando de voz e tal, voz de locutor. Aí a Daisy e o Emanuel fizeram eu passar uma vergonha lá, minhas orelhas começaram a queimar, que eles me deram um microfone para falar, sabe? O Daniel dá uma opinião aí e tal. Aí eu comecei a falar lá, mas para mim foi sensacional ter conhecido essa turma aí. Sabe aquela sensação de você estar sozinho no mundo, depois encontra companhias e acaba sendo uma família. É verdade. Bom, eu vou encerrar a minha fala, a gente já passou de 1 hora, Daniel. Eu agradeço aqui a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço ao Mário por dar essa oportunidade tão maravilhosa de eu estar retornando, trabalhando como jornalista, né? Que eu estava parada e literalmente perdida, né? Com a visão afetada, eu não sabia com que eu ia trabalhar. E veio essa oportunidade maravilhosa dessas entrevistas que a gente está fazendo toda semana. Eu agradeço a Valéria por estar aqui intermediando tudo. Ela não é afetada, mas ela é uma parte fundamental do nosso grupo de WhatsApp. Eu agradeço a você, Daniel, e a todas as pessoas que já aceitaram o nosso convite para participar aqui e compartilhar a história. E eu agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? É muito importante para nós. Vocês não fazem ideia do quanto é importante para nós. Como eu estava falando naquela hora, quando a gente conta as nossas histórias, a gente escuta as nossas histórias, a gente vai se entendendo melhor e vai se curando. E, Daniel, eu finalizo a entrevista, a palavra é sua, e eu peço que você fale um pouquinho a respeito da importância desse amparo, desse apoio psicológico, desse amparo, tanto com profissionais, quanto vindo de familiares, quanto das próprias pessoas, com o Lyon, quando se dão as mãos para se acolherem e se ampararem. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito disso para nós. Lembrando que provavelmente vai ter uma outra entrevista para a gente conversar mais e falar também sobre as políticas públicas. Mas agora eu peço que você fale sobre esse apoio. Qual é a importância dele na vida de alguém que se descobre deficiente visual? Então, é essencial o apoio dos familiares, das instituições, das escolas, ter o acolhimento, porque é aquela questão de sentimento de luto. Essa é a realidade, é um sentimento de luto, de uma perda ali, então, particularmente, a gente se sente excluído da sociedade, tem que fazer uma reabilitação, né, no caso, e para a pessoa que já nasceu com a deficiência, eu digo que é mais fácil lidar com as circunstâncias. Agora, para a gente que já enxergou e perdeu e ter que reabilitar, mexe demais com o psicológico. Então, é essencial o aparato dos familiares. Eu não tive muita questão dessa preparação dos familiares, sabe? Teve parente que já veio me dizer que, como não tem diagnóstico, então é psicológico. E isso me magoou demais, me entristeceu, porque não tinha diagnóstico fechado e o parente veio me dizer que era psicológico, era coisa da minha cabeça, que eu tinha que esforçar para poder enxergar. Então, tudo isso vai afetando, né, a mente. E outra, se o psicológico não está bem, acaba afetando mais ainda as circunstâncias do problema, né? Então, a questão da atenção da família, do poder público é muito importante, e é isso, gente. Eu agradeço aí ao trabalho das equipes envolvidas aí,
os bastidores aí, o trabalho da Valéria, muito sensacional, tem uma dedicação fora de sério, sabe, para ajudar, para auxiliar, está trabalhando aí pela causa, lutando pela causa, e aos demais integrantes, idealizadores do grupo, porque é assim, igual a Valéria mesmo mencionou, não é muito visível a Lyon, né? É novidade para muita gente. E, tipo, as pessoas perguntam o que a gente tem, aí vai falar, acha pode ser glaucoma, que está mais visível a ceratocone, retinose pigmentar. Agora, se falar neuropatia óptica hereditária de Leber, é muito desconhecido. Então, esse trabalho tende a fazer mais divulgação mesmo, para chegar à sociedade aí, às redes sociais, né? E fazer uma divulgação do que é realmente a neuropatia de Leber. Mas é isso. Daniel, muito obrigada. Essa é uma das nossas lutas, né? Que as pessoas conheçam o que é a neuropatia óptica hereditária de Leber, saibam que existe uma coisa chamada baixa visão, né? E principalmente, não é porque a gente não tem nenhuma deformidade nos olhos, ou usa um óculos escuro, né, para mostrar que é completamente cego, que a gente enxerga bem, né? Isso é uma coisa assim meio complicada. Mas estamos lutando, estamos no caminho, né, Daniel? A gente está trabalhando para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Gratidão a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até a próxima. Valeu, Fernanda. Valeu, Valéria. Valeu, pessoal. Obrigado aí a todos. Obrigada a nós. Valeu.